Quem teve semana passada? Não todos, né? Então vamos fazer uma pequena recapitulação. Nós falamos sobre a filosofia e o significado dessa palavra, não é verdade? A palavra filosofia significa conhecimento. Amigo da Sabedoria. Amigo da sabedoria. E aí a gente começa com a exclusividade do conhecimento filosófico. A grande dificuldade do conhecimento filosófico, às vezes, é a gente começar a estudar a sabedoria em si mesma. Percebe? Toda vez que a gente vai estudar sobre um conhecimento, a gente começa sempre por um objeto, já perceberam? Eu falei para vocês que eu tenho uma Ferrari vermelha, linda, custou 3 milhões de dólares. Quando eu quero consertar minha Ferrari vermelha, que eu não venho porque eu não gosto de ficar me exibindo, porque aí os invejosos vão querer arranhar minha Ferrari, vão pedir carona e eu não vou dar, que eu sou um negão nojento, metido. Aí, o que acontece? Quando eu quero consertar minha Ferrari, eu levo no mecânico. É verdade? Por quê? Quando a mecânica do automóvel tem um objeto, que é o automóvel. Quando eu quero estudar uma ciência humana, história, eu tenho o fato histórico para estudar, os fatos históricos a serem estudados. Eu quero estudar a física, eu tenho a natureza. Eu quero estudar biologia, eu tenho a vida a ser estudada, a vida em toda a sua dimensão, animal, a vida vegetal. Mas quando eu estudo filosofia, eu estudo a sabedoria em si mesma. Aí começa, às vezes, a dificuldade da pessoa perguntar, mas para que estudar filosofia? A filosofia é um tipo de conhecimento que a gente estuda em si mesmo. É a sabedoria em si mesmo. O que é saber? Essa é a pergunta. Porque a filosofia é amigo da sabedoria. E a filosofia ela nasce num solo grego, onde uma pergunta revolucionária foi feita. Os gregos perguntavam assim: Tiestin significa o que é isto em si mesmo. Olha só, quando o grego faz essa pergunta, o que é isso em si mesmo? Ele está fazendo uma pergunta que jamais foi feita. Por exemplo, quantos aqui já leram a Bíblia? Todos aqui já leram a Bíblia, né? Não todos, mas não. Mas percebam que quando a gente pergunta por Deus, a gente que é ocidental, que tem essa cultura ocidental, a gente costuma perguntar, mas o que é isso, Deus? Né? O que é Deus? E diante dessa pergunta surge o ateísmo, surge o ceticismo, que a pessoa pergunta, mas ela não consegue achar uma resposta coerente. Que ela está perguntando o que é Deus em si mesma, ela não sei. Mas os judeus, quando perguntavam por Deus, eles não perguntavam diretamente. Eles perguntavam para Abraão, Isaac e Jacó, perguntavam para a tradição. As tradições do passado, quando perguntavam pelas coisas, não iam direto à coisa. O que é Deus? Pergunte a Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que a Bíblia fala, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus é Deus porque Abraão, Isaac e Jacó trouxe essa tradição, que era uma tradição oral, depois virou tradição escrita. Fica à vontade. A folhinha. Para mim? Não, fica à vontade dos alunos. Já foi aqui? Qual professor falou aqui? Sociologia. Qual o nome? Ronaldo. Ronaldo. Tá, obrigado. Então, a resposta era: você quer saber quem é Deus? Pergunta para Abraão, Isaac e Jacó, pergunta para as Escrituras. E essa tradição passou para a gente, de uma certa forma, né?
quando a gente frequenta uma igreja evangélica, a verdade é o que está escrito, né? O que a tradição passou. Mas a filosofia, através dos gregos, e a filosofia traz um conhecimento que pergunta pela coisa em si mesmo. Então os gregos perguntavam, tiestin, o que é isto em si mesmo? Essa pergunta ela é revolucionária, porque ela não deixa de ser uma pergunta científica. O que um cientista pergunta? Ele pergunta pelo objeto em si mesmo. Ele já não está perguntando o que disseram a respeito daquele objeto. Ele já está, inclusive, questionando o que falaram. E ao questionar, ele vai ao objeto em si mesmo para fazer a pergunta. Então a filosofia, ela nasce nesse solo grego, onde as coisas são perguntadas a elas mesmas e em si mesmas. O que é Deus em si mesmo? O que é natureza em si mesmo? O que é o homem em si mesmo? Aí, essa tradição não deixou de influenciar, inclusive, a ciência. A ciência está até hoje perguntando, o que é a Covid-19 em si mesma? Aí você tenta acompanhar o desenvolvimento daquele vírus até chegar a um resultado. Não é isso? Então, esse solo grego, essa influência grega, ela é fundamental na nossa vida. Então, ela é fundamental porque a filosofia nasce nesse solo grego da pergunta pela coisa em si mesmo. E a gente, até hoje, né, e os gregos então foram culpados de vocês estarem aqui agora estudando filosofia, mas não só estudando filosofia, ciência, biologia, química. Por quê? Porque os gregos perguntavam pelas coisas em si mesmas. Então, essa sabedoria por isso que amigo da sabedoria. Então, eu estou perguntando o que é sabedoria, o que é o conhecimento em si mesmo. Esse é o solo grego de onde nasce a filosofia. Por isso que a gente costuma dizer que a filosofia ela é um fenômeno muito grego mesmo, porque se nós dependêssemos das outras tradições, as tradições não perguntavam pelas coisas em si mesmas, perguntavam sempre para os pais que falaram aquilo, né? Aliás, se nós acompanharmos, por exemplo, as tradições dos africanos, dos povos da África que aqui chegaram, e se a gente eu conheço pouco, mas eu já dialoguei muito com pessoas que frequentam esses cultos, sempre tem a figura do ancestral, né? O ancestral que tem os símbolos, né? O preto velho é a figura do ancestral, aquele que traz a tradição para as pessoas. O cacique na tribo indígena, nas tribos primitivas, representava aquele que trazia a tradição daquela tribo. E o mais curioso é que esses conhecimentos tribais, eles não eram conhecimentos que eram disputados. A sociedade que nós pertencemos, o conhecimento é disputado. Ele é, às vezes, uma imposição de poder, né? O poder e o conhecimento é um outro fenômeno da nossa cultura. O grego, ao colocar a filosofia como conhecimento a ser debatido, porque os gregos inventam também a política, a cidadania, então a discussão dos problemas da cidade no lugar público. Todos vamos discutir agora. Essa disputa sobre o conhecimento também torna o conhecimento uma relação de poder. Se eu conheço, isso não tinha nas tribos primitivas, né? Se eu conheço, eu posso. Aliás, é uma das coisas que estão presentes aqui mesmo. Nós estamos buscando conhecimento, porque ao conhecer, nós podemos. Falei para vocês da minha Ferrari. Quem sabe consertar a minha Ferrari tem poder sobre ela. E cobra caro, que é a Ferrari, né? Então, conhecer na nossa sociedade, nessa sociedade que nós fazemos parte, é poder.
Saber é poder. O que não existia no passado. Nas tribos primitivas, nas tribos indígenas, né? Todos tinham acesso ao saber da tribo. Não havia o cara que sabia e o outro que não sabia, e aquele que sabia colocava-se em uma posição de poder sobre o outro. Não. Na nossa sociedade, mas na nossa sociedade de hoje, complexa, quem conhece se sobrepõe sobre o que não conhece. É uma relação de poder. Percebam que certos lugares do poder, nós aqui da Baixada Fluminense, temos dificuldade de acessar. Já perceberam? Por exemplo, você chegar, nós somos direcionados para um tipo de a fazer. Por exemplo, se você chegar na escola pública, você vai perguntar, você quer ser o quê? Um vai falar, eu quero ser motorista, eu quero ser caminhoneiro, pode até ser, motorista, caminhoneiro, enfermeiro. Quem quer ser cientista? Já perceberam que você não encontra ninguém? Ninguém na escola pública quer ser cientista. Pergunto eu a vocês, por quê? Porque a ciência, ela é um lugar muito privilegiado e ela é entregue, a curiosidade científica não é dada a todos. É um lugar específico das nossas relações de poder. E nós que somos da Baixada Fluminense, que somos da escola pública, não somos incentivados a ter acesso à ciência. As escolas que nós passamos tinham laboratório de ciência? Não. Mas por que não? Percebam? Então, o conhecimento é dado a um grupo. Você vai no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ver lugares que são excelência na construção do conhecimento. O próprio Jardim Botânico, ali é um lugar de conhecimento sobre o desenvolvimento botânico do nosso próprio país ali. São lugares de experiência. Então tem pessoas que se estudam ali. Qual de nós da Baixada tem acesso àquilo? A Fiocruz também? Hã? Fiocruz. A Fiocruz. Mas o Jardim Botânico, inclusive, ali dentro tem um instituto de pesquisa, né? Mas o curioso é que nós não temos acesso. Poucas pessoas têm acesso. E aquele que tem acesso também está por perto, mora na Gávea, né? Mora na Gávea. E tem, aí caminhando, você tem o Parque Lage, que também tem um instituto de pesquisa. Mas percebam que as relações de poder, certos conhecimentos, eles são entregues a um grupo, a um percentual pequeno da sociedade, e nós que estamos aqui não temos acesso à curiosidade a respeito daquilo. E isso é uma coisa muito curiosa, porque isso não é só em relação a... Isso é regional também. Não sei se vocês já ouviram falar, talvez não, do Instituto Ricardo Brenan. Já ouviram falar? Tem, Instituto Ricardo Brenan e a Oficina Ricardo Brenan. Fica em Recife esse lugar. E é maravilhoso, um museu assim que não perde, eu creio que não perca para nenhum museu do mundo, assim, em termos de coleção. Mas fica no Nordeste. Em frente, não sei se vocês já ouviram falar da estátua, uma estátua que tem em Florença, famosíssima, de Michelangelo, o Rei Davi. Uma estátua famosíssima, o Rei Davi. Essa estátua é uma das mais famosas do mundo. E o Instituto Ricardo Brenan, ele recebeu de Florença a autorização para fazer uma réplica em frente ao museu. Então tem lá uma estátua do Rei Davi linda. Mas eu te pergunto, se fosse em São Paulo, no Rio de Janeiro, será que a gente ia estar... Ninguém teria ouvido falar? Mas como é no Nordeste, nordestino, mas é maravilhoso o negócio. Não sei se vocês já ouviram falar de um escultor chamado Baudin, que ele fez uma estátua do Pensador. Já viu a foto? Já viu o Pensador?
O Baudin, esse escultor francês, era amigo pessoal dessa família, Ricardo Brenan, família Brenan, né? Então, ele autorizou a família Brenan a fazer uma réplica enorme, porque o pensador é pequenininho, né? Então, autorizou, e tem lá no espaço do Instituto uma réplica do Brenan. Eu acho muito engraçado a gente não saber disso, a respeito disso. Eu acho que existe um preconceito. É no Nordeste, então vamos fingir que não existe. Se é no Rio de Janeiro e São Paulo, se faz um carnaval, se faz uma festa. Mas aí, essas coisas... Então, por que eu estou falando isso? Porque na nossa cultura, saber é poder. E quando você não democratiza o saber, você retira das pessoas uma série de possibilidades. Outra coisa curiosa, eu acho que aqui em Queimados tem um horto, né? Um horto florestal. Tem, no Canchém. Um horto florestal. Depois de muito tempo foi feito. Tem um aluno que trabalha aqui no estudo aqui do lado, que ele trabalha Legal. seu dia. Eu percebo que o horto florestal, que é uma oportunidade da gente incluir os estudantes dessa consciência ambiental, tá? Mas eu percebo que é pontual as informações sobre o horto, né? É bem privado. É aquela coisa que fica ali, tem um horto ali. Mas não era para ser uma coisa mais inclusiva? Ser mais... Em São João do Meriti, eu acho engraçado, tem um horto lá. Aí uma vez eu vi uma reportagem sobre o horto de São João do Meriti. Aí eu fui lá empolgado, né? Vou lá, vou levar meus alunos lá, fui lá. Pode entrar não. Eu falei, mas o horto não é do município? Não é sustentado com o imposto do cidadão? Por que não pode entrar? Não pode entrar, tem que ir na prefeitura marcar. Eu achei tão engraçado aquilo. Então por que eu estou falando isso? Porque na nossa cultura, o acesso ao conhecimento, se você começa a dar conhecimento, democratizar o conhecimento, você começa a democratizar um montão de coisa. Você começa a democratizar um montão de coisa. Se democratiza o conhecimento vai trazer os olhares, e o conhecimento, ele é como se fosse uma luz, né? Ele esclarece, ele abre ilumina. Se ilumina, as pessoas vão olhar, ali tem alguma coisa diferente. Mas não é para iluminar, às vezes. É para iluminar lá na Gávea. É para iluminar lá em outro lugar, lá na Zona Sul. Aqui deixa ali. Aí está ali. Alguns vão usar a verba daquilo ali, que está ali, que é do imposto da população, mas deixa ali. E a gente, às vezes, não tem acesso. Porque uma das coisas boas que o grego trouxe, logicamente, foi o conhecimento filosófico, científico, mas eles também apresentam o saber, o discurso, como poder, né? A partir do discurso sobre o conhecimento, eu imponho o poder. E às vezes esse discurso sobre o conhecimento, ele é um discurso sobre o conhecimento, mas ele é um discurso para convencer, mas não necessariamente é a realidade. Inclusive o Sócrates, que é o filósofo, acho que é o filósofo mais famoso da história, né? Ele debate com os sofistas, porque os sofistas, diante da invenção da política, da democracia, os sofistas, eles eram professores de retórica. Eles ensinavam os jovens a como falar, convencer, independente daquilo ser real ou não. Do dia de hoje, né? Oi? Seria tipo um advogado do dia de hoje que defende O advogado, ele, guardadas as devidas proporções, ele faz muito o que faziam os sofistas. Porque ele recebe, os sofistas recebiam para ensinar as pessoas a debater. Os advogados têm esse papel também de convencer, ele se apropria do discurso do acusado e defende no espaço público, defende diante do Ministério Público.
Então, a comparação é interessante porque o advogado, ele é uma comparação bastante correta com os sofistas. Logicamente que não é exatamente igual, porque o sofista era um tipo de pensador. Eles eram filósofos, eles tinham uma visão sobre a vida, eles achavam que o homem é a medida de todas as coisas. Onde está a coerência? No discurso. Depende do discurso. Então, os sofistas eram assim. Os advogados não têm essa afirmação objetiva, mas também eles ocupam esse papel de, dependendo da maneira como o discurso é feito, é realizado, ele convence. Uma vez um cara matou o outro. Esse cara era chamado de Boi Manso. Na minha cidade, Barra do Piraí, tinha o Zé Ram. O Zé Ram passava na rua e todo mundo, Zé Ram! Zé Ram! E ele ficava, puta, ele xingava. No centro do Rio de Janeiro tem o, como é que é? Tem o Camarão. Já ficou folclore. Ele passa, pessoal, Camarão! Ele fica puto. Mas virou uma figura folclórica porque ele tem esse apelido. E tinha esse cara antigamente chamado Boi Manso. Um dia o Boi Manso matou alguém. Alguém chamou de Boi Manso, ele matou. Quando o advogado foi defender o Boi Manso, o advogado dele começou a falar assim: senhores jurados, senhor juiz, e o advogado ficou horas falando isso, senhores jurados, senhor juiz, horas repetindo a mesma coisa. O juiz se enfureceu, deu um tapa na mesa e falou para ele falar. Aí o advogado falou: eu estou há 2 horas repetindo a mesma coisa, e o senhor juiz ficou aborrecido. Imagina esse homem, 20 anos ouvindo Boi Manso, Boi Manso. O cara foi dissolvido. Entendeu o argumento? Se o juiz se enfureceu com 2 horas, imagina o cara 20 anos, Boi Manso, entendeu? Então não deixou de ser um argumento muito apropriado. Os sofistas trabalhavam assim, relacionando o saber ao poder, porque o saber tem muito a ver com o poder na nossa sociedade. Só que o saber agora, nessa sociedade que nós estamos, o saber está também diretamente relacionado ao ter. Se você tem, você sabe. É como se o dinheiro desse a autoridade do saber. Você tem dinheiro, então você sabe, porque você deve ser muito inteligente para ter ganhado dinheiro assim. Então você ainda tem esse detalhe, né? E o dinheiro convence tanto as pessoas de que elas sabem porque têm, que há pesquisas que dizem que o rico não lê. O rico não lê, como se já tem dinheiro, eu vou ler para quê? O rico não lê, né? O rico não lê porque se eu tenho, então na nossa sociedade você ainda tem isso, né? O capitalismo te diz que se você tem, você não precisa necessariamente dizer que sabe, porque se você tem, é porque o saber se impõe por si mesmo. Por quê? Qual o objetivo de uma sociedade como a nossa? A produção, lucro e o consumo. Então, se o cara produz, lucra e consome, então até ético ele é. Lembra da época do Romário? Arrumava confusão com todo mundo, mas na hora ele resolvia. Então, quando o Dorival Júnior teve aquele problema com o Neymar estava errado. Foi o Neymar que desrespeitou o Dorival Júnior. Mas na hora de mandar embora, quem foi mandado embora? Porque quem valia mais no mercado. Então hoje você ainda tem esse problema. Quem produz mais, entre aspas, sabe e é até considerado mais ético. No trabalho não tem isso? Aquele cara que não vale nada, é dedo duro, mas o patrão gosta dele, por quê? Porque ele produz, ele gera lucro para o patrão.
Então é um problema, né?